Senhor, te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor. O Senhor se derramou por nós, o Senhor até mesmo se tornou Espírito. E como Espírito, o Senhor hoje está na sua palavra. Senhor, vem habitar ricamente em nós. Senhor, nós queremos derramar todo o nosso ser na tua presença. Tu és aquele que a nossa alma anseia. O Senhor é a fonte viva, toda a água viva. Senhor, que nós precisamos, que a nossa alma busca. Senhor Jesus, louvamos a Ti, especialmente nesse primeiro dia da semana. O Senhor ainda fala conosco. Senhor, precisamos nos alimentar de Ti. Senhor Jesus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, no título dessa mensagem, que está relacionado a 1 Coríntios 14, 1, quando fala principalmente profetizar, a preocupação, que todo cristão tem com respeito ao desenvolvimento da sua fé cristã é: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos conduzindo os irmãos? Se eu me reúno com um grupo de pessoas, para onde nós estamos caminhando? Vou baixar um pouquinho. Para onde nós estamos caminhando, Então, é muito importante a gente saber, aonde isso vai dar. Por que nós reunimos? O que nós devemos fazer quando nós nos reunimos? Qual o sentimento que deve ter em nós quando nós nos reunimos? E o que deve acontecer nas reuniões da igreja? Para que igreja? Para que reunir como igreja? É muito importante a gente, Eu vou inclusive sugerir aos irmãos, quem puder, quem tiver, papel e lápis ou caneta, anote, porque a sua porção é muito importante. Você vai entender por quê durante o desenvolvimento desse tema, cujo título já é bem convidativo, principalmente profetizar. E para eu profetizar, eu preciso ter conteúdo, e para eu ter conteúdo, eu preciso estar no mesmo fluir do Espírito, Aquele sangue que circula entre nós, que é o Espírito, por meio do falar. Nós, quando nos reunimos, Senhor Jesus, eu vou falar um pouco o seguinte. Nesses últimos momentos, nós vimos o capítulo 12 de 1 Coríntios, que trata acerca do corpo de Cristo. Vimos o capítulo 13, que mostra uma pavimentação para a expressão do corpo de Cristo acontecer. E agora nós entramos no 14, onde tem a expressão prática do corpo de Cristo, que é a igreja. O próprio capítulo 12 termina falando isso. O capítulo 12 fala assim, no versículo 28, a primeira fase, até a vírgula: a uns estabeleceu Deus na igreja. Então ele começa falando nesse capítulo 12 sobre os dons para o corpo, fala do corpo de Cristo e termina falando igreja. O versículo 27 fala que: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E aí no 28 começa a falar da igreja. Então quer dizer, o corpo se expressa de maneira prática na igreja. E o que é a igreja? A igreja é quando nós estamos reunidos, não apenas aqui nesse recinto, nesse local, nessa casa que virou galpão, mas nas pequenas reuniões, no dia a dia, quando nós tratamos com os irmãos, a nossa comunhão deve ser sempre no Espírito. Aliás, a nossa vida inteira deve ser assim. Não importa qual seja a sua profissão, mas interiormente o sentimento que deve estar ali acarinhando o seu coração, enchendo o seu coração, é com respeito ao Espírito. Você lida com pessoas, seja você, qual for a sua profissão, você lida com pessoas. E quando você conversa com essas pessoas, o que sai da sua boca? É aquilo que o seu coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, ainda que você esteja tratando de negócios dessa terra, as pessoas vão te ouvir de maneira diferente. Você é diferente. Mas eu não falei nada do Evangelho. Mas o meu coração está cheio do amor de Deus que vem por meio da sua palavra. Nós não vimos isso no capítulo 13? Que tudo que eu faço, se não tiver amor, eu nada serei, nada me aproveitará, nada faz sentido, não tem sentido.
Amém? Então, irmãos, quando a gente fala para onde nós estamos indo, para onde nós estamos conduzindo, o que Deus requer de nós? Então fala no versículo 28 do capítulo 12, a uns Deus estabeleceu na igreja. Aonde que Deus nos estabelece? Não é num posto elevado, na escola, no trabalho, ou na família, ou na sociedade. Não é como o melhor em alguma coisa aqui dessa terra. Embora na leitura bíblica a gente leu hoje o capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, onde fala que não houve ninguém igual a Salomão, né? Salomão pediu sabedoria e Deus tornou ele o homem mais sábio da terra. Mas na verdade, Salomão já tinha ido mais de 1000 vezes até o monte orar ao Senhor para declarar a Deus que ele não sabia como conduzir o povo. Ou seja, Deus ficou impressionado com aquele tipo de liderança. Falei assim, poxa, eu coloquei ele na posição de rei e ele vem aqui me dizer todos os dias que ele não sabe como conduzir o povo. E pediu o quê? Porque quando o Senhor falou para ele assim, ele adormeceu, né, no meio daqueles sacrifícios dele, e aí ele sonhando, o Senhor apareceu para ele e disse assim, pede o que me queres. Pede o que você quiser, pode pedir o que você quiser. Que perigo, hein, se fosse comigo, se fosse com cada um de nós, né? A casa na praia, ai, agora que eu vou querer. A viagem internacional, vou conhecer a aurora boreal, eu vou pedir para Deus, é coisa de Deus, né? Deus que fez a aurora boreal, vou lá conhecer, vou lá na Noruega. Senhor, me leva na Noruega, naquele dia que a aurora boreal estiver mais bonita. Não, ele pediu sabedoria. Aí o Senhor falou, porque me pedisse sabedoria, eu vou te dar também riquezas, honra e glória, e como nunca houve igual a ti. Então, na verdade, o Senhor quer nos encher de bênçãos. Hoje isso, muito mais do que o que Salomão recebeu, irmão, você não tem noção, ele te colocou na igreja. Ele te colocou como membro do corpo dele. Você quer algo melhor do que isso? O Deus que fez o universo, ou seja, todo o universo, por mais que seja infinito, ele está dentro de Deus. A eternidade, Deus é capaz de manipular ela. Esse sábio, no livro de Eclesiastes, Salomão escreveu no capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou no coração do homem a eternidade, ou seja, um Deus que pega a eternidade e coloca num lugar. Como é que é isso? É nesse Deus que se tornou um homem e viveu uma humanidade aqui para nos incluir em Deus, incluir a humanidade em Deus, né? Levou para dentro de Deus, que nos levou junto com Ele. Você já leu Colossenses 3, que fala que a nossa vida está onde? Versículo 4 de Colossenses 3, aonde que está a nossa vida? A nossa verdadeira vida está onde? Está escondida dentro de Deus. O que fala aqui? Põe Colossenses 3, 4, por favor. Olha o que fala, versículo 4 de Colossenses 3. Está chegando. Senhor Jesus, fala assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados. Vou abrir. Chegou. Põe o versículo 3, por favor. Porque morrestes e a vossa vida está? Aonde que a nossa vida está? Essa vida que nós temos aqui na terra não é a verdadeira vida que Deus nos deu. Por um lado, ela misteriosamente habita o nosso espírito, porque esse corpo físico aqui vai embora e volta para o pó. Mas a verdadeira vida, aquela que Deus nos deu, está oculta juntamente com Cristo em Deus. E eu preciso começar a tocar nessas coisas. Então, quando eu entro no capítulo 14, o Senhor fala assim, versículo 1 de 1 Coríntios 14. Segui o amor. Então, eu aprendi sobre o corpo de Cristo no capítulo 12, passei pelo caminho pavimentado, um caminho sobremodo excelente, no capítulo 13, e aí quando eu entro no capítulo 12, ele fala assim, 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não são dons humanos que está falando aqui,
não são habilidades humanas, não são coisas que eu posso aprender nessa terra, são dons espirituais. Aonde que eu vou buscar dons espirituais? Só tem um lugar, é em Deus, onde a minha vida está oculta. Já está lá, já é seu, toma posse. Sabe quando esse trecho de Colossenses 3 começa como? Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque a verdadeira vida está oculta em Deus. As coisas do alto são a sua verdadeira vida que está em Deus, e que se eu não for ao alto, eu não vou conseguir fazer as coisas que Deus quer que eu faça, porque são dons espirituais, que estão na vida que Deus já te deu, que está dentro dele, de uma maneira misteriosa. Mas quando Cristo se manifestar, por um lado, irmãos, Cristo vai se manifestar na sua segunda vinda, mas por outro lado, Ele se manifesta presencialmente nas reuniões da igreja, porque quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, na sua expressão prática que é a igreja, nós manifestamos o quê? Cristo. Entendeu agora? Oh Senhor Jesus! Então, olha a importância de profetizar. Principalmente, não quer dizer que é única exclusivamente. Aqui não está falando exclusividade, aqui não está falando que é só isso, mas está falando principalmente, principal. Entre todas as coisas, o principal. Sabe quando Marta ficava agitada de um lado para o outro e tal, aí Deus falou assim, olha, o Senhor Jesus, né, falou para ela, ô Marta, por que você anda agitada? Porque Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor. É a melhor parte, mas não quer dizer que é a única. Senão não vai acontecer nem a reunião, né? Se não tiver ninguém que toque, não tiver o irmão ali para colocar, não tiver alguém para limpar, não tiver... Precisa disso. E precisa também louvar o Senhor. Eu preciso colocar meu coração. Quando eu estou partindo o pão, não é que o copinho, o conteúdo dele, ou o pão, eu não posso querer espiritualizar os símbolos. Mas o significado daquilo para mim, o que conta? Então isso se expressa quando eu profetizo, porque a Bíblia fala que quem profetiza, olha só, versículo 3 de 1 Coríntios 14, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ó Senhor Jesus! Então aqui, eu até anotei aqui algumas palavras, né? Edificar, oikodome, exortar, paráclesis, e consolar, paramitia. Três palavras. Quando você, quando cada um de nós profetizamos, o que está acontecendo? Edificação, exortação e consolação. As três coisas que nós precisamos. Nós vamos ser edificados juntos. Às vezes eu ainda tenho dificuldade de relacionamento com algumas pessoas, eu preciso ser edificado junto. A exortação diz respeito ao encorajamento, à admoestação, a lembrar dos irmãos, encorajar mutuamente. E o consolo, irmãos, é que todos os dias nessa terra nós vamos ter problemas. Então eu preciso de consolo, de conforto, de inspiração. O profetizar, ele supre essa carência que o nosso espírito clama por ela. A nossa alma tem sede disso. Não tinha uma mulher junto ao poço? Nós acabamos de cantar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. O Senhor está vendo. As reuniões da igreja, o Senhor está olhando para cada um de nós. Ele tem cirurgicamente aquele raio-x divino, né, que entra lá e sabe exatamente o que você está precisando. E aí quando vem alguém e compartilha algo, você fala assim, puxa, falou exatamente aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu precisava, aquilo... Isso é Deus, irmãos. É o profetizar fazendo isso. Ó Senhor Jesus! E sobretudo, irmãos, profetizar para edificar a igreja, né? O versículo 4 fala, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, o que profetiza edifica a igreja. Quando o Senhor esteve aqui na terra, Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então quando Ele consegue passar por meio de nós e falar as suas palavras, quando Ele consegue ganhar em nós
um vaso, um canal, que por meio de nós a sua palavra é falada, o que acontece? Edificação. Ele fala, eu edificarei a minha igreja. Então é quando você abre a boca e fala, o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Ou simplesmente você diz, Jesus é o Senhor. Você pode dizer assim, eu não sei cantar, eu não sei orar. Nós não sabemos nada, irmão. A própria Bíblia diz que eu não sei orar como convém. Não sei nada mesmo, não. Mas o Espírito intercede por nós. Sobremaneira, ou seja, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que eu não sei explicar, não consigo entender, mas Ele passa. Basta você se abrir. Basta você dizer sim, amém. Talvez você está desprezando o seu compartilhar. Se você vier aqui na frente e der um testemunho simples de dizer Jesus é o Senhor, o Senhor já passou por você. Senhor Jesus, olha o que mais que fala aqui. Versículo 6 fala assim, agora pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que aproveitareis se não vos falar, a partir de agora preste atenção, por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então são 4 tipos de falar. O primeiro, revelação, é a palavra apocalipse, é revelação mesmo. É aquilo que eu já li diversas vezes, mas não tinha percebido até que o Senhor me tocou e falou para mim. Seja individualmente na sua leitura bíblica, seja num sonho, numa oração, mas principalmente reunido com os irmãos. Quando eu estou reunido com os irmãos, é impressionante como que Deus fala, revelando. Puxa, eu não tinha visto isso. Quantas vezes você já disse assim, né? O irmão vem aqui na frente, compartilha e fala assim, puxa, eu não tinha percebido, não tinha tocado nesse ponto, eu não tinha visto essa aplicação. Revelação. Depois tem revelação, ciência. A palavra para ciência aqui é gnosis, que é conhecimento mesmo, que é o conhecimento das coisas, a explicação delas. A Bíblia, há momentos que você vai estudar mesmo, conhecer contexto, conhecer história, conhecer geografia, conhecer personagens, conhecer costumes, tradições, para compreensão. Então tem essa palavra de ciência. Depois tem a palavra de profecia, que é profeteia. A profecia aqui, irmãos, é falar as coisas de Deus. Não é falar as minhas coisas, não é falar o que eu acho, que eu penso, não é falar as coisas de Deus. E por fim tem aqui a palavra de doutrina, que é o ensinamento. Doutrina é didaquê. Acho que tem até uma brincadeira que chama didaquê, né? Didaquê é uma palavra grega que é ensinamento no sentido de ensinar mesmo, desde a criancinha, ensinar ela as coisas básicas, as coisas... Nós falamos de fundamentos, saber as coisas. Então, a palavra ela deve trazer para nós ciência, vou falar na ordem aqui, né? Primeiro, revelação, ciência, profecia, doutrina. Às vezes você vai ver irmãos que vêm compartilhar e ensinam, às vezes você vai ver irmãos compartilhar que revelam, às vezes você vai ver irmãos compartilhar que trazem conhecimento, que trazem explicações. Tudo isso é feito por meio do profetizar. E a profecia, Senhor Jesus, que é para falar as coisas de Deus, né? Não o que eu penso. Essa profecia tem 3 níveis, e aí eu vou colocar esses 3 níveis, vou trazer um modelo aqui, um exemplo que está na Bíblia. O primeiro nível do profetizar é falar por Deus. Profetizar sempre vai ser falar as coisas de Deus. Então o primeiro nível é falar por Deus. O segundo nível é falar Deus. E o terceiro nível é falar Deus para dentro das pessoas. Essa semana a gente lê um trecho, está lá. Ezequiel capítulo 37. Senhor Jesus, olha que interessante. No capítulo 37, eu vou ler os versículos 4 a 6, porque qual que é o contexto aqui? A história é que tinha um vale de ossos secos, sequíssimos, ou seja, está tudo morto. Então Deus mandou profetizar a eles, versículo 4.
Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, aqui é a palavra de conhecimento, é o primeiro nível, é falar por Deus. Deus mandou falar, eu falo. É como se alguém dissesse para você assim: olha, eu tenho aqui uma mensagem, vai lá e fala, leva esse recado aqui, leva essa palavra. Então eu falei por Deus. Aí vem o segundo nível, versículos 7 e 8, que significa falar Deus, já é diferente. Olha só: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olha só: olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu sobre eles a pele, mas não havia neles o Espírito. Então aconteceu alguma coisa. Quando eu falo as coisas de Deus, as pessoas tomam conhecimento. Falei por Deus. Mas quando eu falo Deus, algo acontece, alguma reação aparece. E nessa reação aqui, os ossos que estavam secos já ganharam carne, já estendeu pele sobre eles, mas ainda faltava uma coisa: ainda não havia neles o Espírito. Então aí você vai para o terceiro nível, que é falar Deus para dentro das pessoas. São os versículos 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Está vendo a diferença? Então, quando o profeta fala Deus para dentro das pessoas, o Espírito começa a agir. É diferente de simplesmente falar por Deus. Algo acontece, algum impacto é real, mas ainda não é aquilo. E isso, irmãos, presta atenção numa coisa: você vai ver muitos profetas e cada um deles tem um nível de consagração a Deus, de busca, de estudo da palavra e de entrega, né? A consagração é entrega. E quanto mais há realidade nessa entrega, nessa consagração, você vai ver a diferença. Você vai ver um irmão que vem aqui ou em qualquer lugar e fala uma palavra com muita autoridade, e ele fala, e fala talvez de maneira cirúrgica, corta, entra lá dentro de mim, faz a cirurgia e eu me sinto bem. Mas aí você pega essa mesma mensagem, vai para um outro profeta que não tem um falar de Deus para dentro das pessoas. Ele fala por Deus, mas aquele falar não tem a legitimidade, não tem o selo, não tem a unção e a autoridade necessária, ou seja, o autor não passou por ele para chegar até nós, e aí eu não sinto conforto naquela palavra. Percebam? Então, quando nós falamos, nós precisamos entender em qual nível está o meu falar e aquilo que o Espírito me moveu a falar, porque eu não posso falar o que eu penso, o que eu acho, ainda que eu estou sentindo. Irmãos, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se eu falo aquilo que eu quero, se eu falo achando que, não, eu sei a Bíblia, não é bem assim. Eu preciso me submeter ao Espírito. Jeremias capítulo 23, está aqui pertinho, versículos 16, eu vou ler o 16, o 21 e o 28. O 16 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Versículo 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. 28.
O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Ou seja, na reunião nós não podemos emitir sons estranhos, né? 1 Coríntios 14, olha o versículo 7, 8 e 9, olha só que interessante. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, olha a comparação, assim se vós, com a língua, não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Bom, a igreja, ela te deu o seu lugar de fala. Todos têm esse direito de vir ao microfone, de falar, de compartilhar. E não é só o microfone não, irmãos. Durante a semana, em qualquer lugar que você estiver tendo comunhão com os irmãos, cuidado com o que você fala. Você tem o seu lugar de fala. Só que o meu lugar de fala, o seu lugar de fala, não é uma tribuna livre. Não é o Areópago lá, o berço da democracia, né, em Atenas, que todo mundo podia ir lá e dar a sua opinião. O que eu falo precisa estar embasado, como a gente acabou de ler aqui, Jeremias, né? Não vos mandei? Então eu falo aquilo que o Senhor me disse para falar. Eu devo profetizar como o Senhor determinou. Ó Senhor Jesus! Olha a diferença quando há um ambiente adequado para esse falar. Neemias, nós lemos também essa semana, capítulo 8. Neemias está antes de Jó, tá, irmãos? Antes de Jó tem Esther e antes de Esther tem Neemias. Senhor Jesus, capítulo 8 de Neemias, eles tinham acabado de restaurar os muros. Jerusalém estava em ruínas, destruída. Então houve um decreto que libertasse o povo da Babilônia, eles voltaram para lá. No tempo de Esdras eles restauraram o templo, só que ainda não havia muros para cercar a cidade, não havia proteção. Então na época de Neemias restauraram os muros, e a partir de então, o que eles fizeram? Assim que restauraram o templo e os muros, pegaram o livro da lei, ou seja, a palavra foi restaurada. E nessa restauração da palavra, como que era a atitude deles? Capítulo 8, versículos 5 e 6 nós vamos ler. Primeira coisa, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Quando nós chegamos na reunião da igreja, a primeira coisa que nós precisamos fazer é falar assim, graças a Deus, bendito seja o Senhor, né? Nós temos pouco tempo para nos reunir, e como nós usamos esse tempo? Como é que nós gastamos? É igual quando você recebe seu salário, você não fica com medo dele ir embora rápido, aí você fica fazendo conta, faz planilha, né? A reunião da igreja, esse tempo, né? Seja ele 1 hora, 2 horas, 3 horas, seja o que for, irmão, olha como que você vai gastar. Cada um veja como edifica. Esdras, quando aqui fala que ele tomou o livro da lei, né? Ele bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Não foi essa, nós acabamos de ver Jó, né, no livro de Jó, quando ele viu o Senhor face a face, ele falou assim, puxa, me arrependo, me abomino, no pó, na cinza, ou seja, rosto em terra. Versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Ó Senhor Jesus! Então aqui fala que eles, versículo 8, leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia. Ó Senhor Jesus! Cada um, depois vocês leiam o capítulo 8 todo. O que houve quando a palavra de Deus foi restaurada? Quando o profetizar foi restaurado? Houve alegria. Haviam gritos de choro, de alegria. Quando a gente passa por um período de ruínas, por um período de destruição, e o Senhor restaura entre nós a comunhão e a palavra dele, né? Ou a comunhão pela sua palavra, irmãos,
o nosso coração se alegra. É normal a gente derramar lágrimas e chorar por isso, porque é algo do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ou seja, o profetizar em cada uma das reuniões, né? Trazendo cada um sua porção, e aqui é interessante, né? Aqui fala que eles enviaram porções também. Versículo 10, disse-lhes mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções ao que nada tem preparado para si. Também eu não posso condenar seus irmãos, né? Nós cantamos um hino hoje, fala que não poderemos vir de mãos vazias, né? E trazer bode, novilho, pombo, pães sem fermento, uma fina flor de farinha. Mas se não teve nada, compartilha com o seu irmão. Quando Davi saqueou um povo de uma guerra que ele teve, e nem todos os guerreiros puderam ir, alguns tiveram que ficar guardando as bagagens, e aí eles voltaram com os despojos, né? Aí ele falou assim: não, vamos dar nada para eles, antes do guerrear. Eles têm que receber a parte deles, os caras que estão com a bagagem. Às vezes, irmão, a minha semana não foi tão boa quanto a sua. Me dá um pedacinho do seu pão, me dá um pouquinho para eu ter o que compartilhar. E aí, nessa hora, é importante você anotar. Aqui fala que cada um enviava porções, né? Sabe como que a igreja é edificada? Efésios 4 fala que a igreja é edificada com a justa cooperação de cada parte, não é isso? Capítulo 4 de Efésios, versículo 15 e 16 fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que somos nós, bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, você não veio à reunião para assistir, você veio à reunião para participar. Então isso envolve duas coisas. Durante a semana, uma preparação. Eu preparo como? Você está lendo a Bíblia, você está orando, veio o sentimento: não confia na sua mente, traz esse presente para ofertar a Cristo. Porque quando você traz, você alegra o Senhor e também alegra os irmãos, porque a palavra é completada. Sem a sua porção, sem a sua justa cooperação, sem a sua parte, não há a plena edificação. Sabe? Um buraco ali, ó. Aquele buraco ali foi eu. Por que tem brecha? Por que tem buraco? Porque faltou a minha parte. Então, nesse momento, é importante eu anotar cada um dos sentimentos que Deus me deu, ou seja, para que haja edificação. Irmãos, Deus espera obter uma edificação. Deus aguarda isso. Deus está aguardando. O Senhor Jesus falou: edificarei a minha igreja. Entregou para um monte de gente bagunçada igual eu. Nós somos muito bagunçados, a gente se preocupa com tantas coisas, mas quanto nós preocupamos com eu edificarei a minha igreja? Porque o apóstolo Paulo falou assim: olha, Cristo lançou o fundamento como prudente consultor, e cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar o fundamento sem Cristo. Então, as porções de Cristo que eu ganhei durante a semana, e mesmo na reunião que eu estou anotando, elas servem para conteúdo do meu compartilhar, para eu não falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, mas sim aquilo que Deus quer. Nós estamos no mesmo. Não adianta, a construção aqui está com pedra, né? Cimento, areia, brita, aí você vem lá e traz a casa dos 3 porquinhos, né? Eu tenho uma lá que era de palha, eu estou trazendo palha. Aí eu não, nós estamos fazendo uma edificação, que você trouxe palha para dar. Não, eu trouxe uma madeira aqui. O lobo mal vai soprar tudo, né? Irmãos, estou falando de brincadeira, mas é verdade. Nós precisamos edificar as coisas de Deus. Aquilo que Deus nos dá, entra, fica, prevalece e ninguém tira. Amém? Amém. No final da Bíblia existe uma edificação, a Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Mas antes disso, o Senhor faz uma pergunta. Isaías 66, 1, ele fala assim: que casa me edificareis vós? Qual o lugar do meu repouso? Aí o apóstolo Paulo mostra lá em Efésios 2: somos família de Deus, edificados sobre o fundamento, porque é em Efésios, né? Efésios 2. Vou ler a partir do 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. 20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Ser casa de Deus. 1 Pedro 2, 5. Senhor Jesus, amém. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Somos pedras que vivem? Somos pedras que vivem? Amém. Você está morto, meu irmão? Você é uma pedra viva, irmão. Amém. O Senhor te criou como barro, mas quando você creu, você saiu de barro e virou pedra. Mas você não virou uma pedra parada, você virou uma pedra viva. Amém. E as pedras que vivem, elas são o quê? Edificadas. Olha só, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. O meu falar é para sacerdócio santo. O meu falar não é para dizer o que eu penso, o que eu acho, é para sacerdócio santo. Por um lado, irmãos, quem dera que todos fossem profetas, né? Moisés falou assim, né? Deus quer que todos possam profetizar. Aqui, 1 Coríntios 14, fala, porque todos podereis profetizar, versículo 31, né? Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. No entanto, versículo 32 diz que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Cuidado. Por um lado, eu me encorajo, todos nós devemos nos encorajar mutuamente, nos exaltar para profetizar, mas também não para falar qualquer coisa, é para falar Deus para dentro das pessoas, ainda que seja falar Deus, falar por Deus, mas venha profetizar. Amém. Senhor Jesus, amém.